Mensagem do tarô para a semana da senhora. Bora ver nas cartas tudo que vai rolar aí nos próximos dias? Semana passada não rolou, mas essa semana vai rolar. Então já vai se conectando aí. Se você hoje vai escolher a opção de número 1, 2 ou número 3. Hoje teremos 3 opções, combinado? Então escolhe aí com que você se identifica mais. Bora. Opção de número 1, quem se conectou com a opção de número 1, qual é a mensagem do oráculo? Amo essa carta. Primeiro que ela é roxa, né? Então ela já tem essa coisa bem bruxona. Há momentos na vida que precisamos silenciar o externo para compreender o interno. O que o coração fala, somente o espírito consegue entender. Permita-se entender o que a vida está lhe propondo. Opção 1. Essa carta é muito forte, né, gente? Mas eu tô me conectando com pessoas aqui que estão com a mente bagunçada porque não estão conseguindo se conectar com o desejo que vem do próprio coração. São pessoas que estão com a mente agitada, dando ouvido para muitas opiniões, para muito barulho que está em volta e não está conseguindo silenciar essas vozes para ouvir o que o seu coração, o que o seu emocional, às vezes até o que a gente mesmo tá tentando pensar, a gente não consegue quando a gente dá espaço para toda essa energia externa, para toda esse ruído, né? Então, quanto mais você escuta, você pode estar numa situação que você tem que tomar decisões. Então, quanto mais você busca opiniões, mais confusa você fica. Quanto mais você ouve as pessoas, mais confusa você fica. Parece que você está buscando ajuda, buscando amparo, buscando soluções em lugares que estão te deixando mais confusa. Então, você está pedindo muitas opiniões sobre algum assunto, você está achando que você. Acho que aqui é o ponto principal, tá? Você tá achando que você não sabe o que fazer. Então você tá se conectando, né, com outras pessoas para te ajudarem a superar, a te ajudarem a ver qual é o caminho que você tem que seguir, quando na verdade você já sabe. O que tá faltando aí para você, o número 1, é você silenciar tudo isso. Então, às vezes, a resposta que a gente procura, isso é muito clichê, eu sei. Mas às vezes a resposta que a gente procura é justamente dentro da gente. Então, tem coisa que a gente já sabe, a gente já entendeu, mas tá faltando compreender, né? Tá faltando você trazer ali para tirar um pouco do plano das ideias tudo isso que você tá vivendo e que você tá confusa e trazer para um lugar de mais intenção, sabe? Então, tirar um pouco do racional e ouvir o que a sua alma tá te pedindo, porque a sua alma tá te pedindo alguma coisa aqui. Vamos ver o que a sua alma tá te pedindo no tarô? Deixa eu ver qual tarô eu vou usar hoje. Eu acho que eu vou com esse aqui. Um tarô convencional, né? Pra gente ir esquentando. Que, assim, é muito interessante porque eu me identifico muito com essa carta nesse momento, sabe? Quando a gente sente que as respostas vão chegar de algum lugar. Eu brinco muito sobre isso, né, com vocês de ai, me dá um sinal. Deus me manda um sinal. Alguém, pelo amor de Deus, tem alguém me ouvindo, mande um sinal. Mas às vezes ninguém tá te mandando sinal nenhum, Mona, porque você já sabe o que tem que ser feito. E aí seus guias, seus anjos, todos os santos, tudo que você acredita aí, estão olhando pra você e falando, mas mandar um sinal, ela já sabe. Ela já sacou. Então, por que ela tá pedindo um sinal? Como se já tivesse tudo aí ao seu alcance, essa solução, essa compreensão, e tivesse faltando simplesmente você silenciar todas as vozes, inclusive as da sua cabeça, para conseguir entender. Bora lá, Fê, o que o tarot tem a dizer pra gente. As de copas, a sacerdotisa, confirmando, tá? O Papa, confirmando tudo que estamos falando aqui. 10 de ouros,
As de paus. Eu não queria que essa tiragem ficasse muito longa, mas eu não sei, fala pouco. Cavaleiro de ouros. A torre. É muito difícil eu abrir um jogo que não tem a torre, viu? Falar pra vocês. Eu acho que as pessoas que se conectam comigo são sempre pessoas que estão constantemente quebrando coisas, desmoronando coisas que não fazem mais sentido com a própria vida, jogando abaixo, sabe? Tudo aquilo que... E talvez essa seja a sua compreensão aqui, né? Deixa eu terminar essa mão aqui pra gente entender. Bora, agora sim. No fundo do deck, 6 de ouros. Bora, eu nem falei o resto, né? Que saiu aqui a torre, rainha de espadas, rainha de paus. Então, bora lá. Ali em cima, a gente já começou, né? A gente já veio aqui nesse começo entendendo que já existe uma vontade no seu coração, já existe um sentimento, já tem todo um universo emocional aqui construído, mas você precisa se permitir conectar com isso. A sacerdotisa fala de processos que são voltados para o nosso interior. A sacerdotisa é uma carta de interiorizar, então entender ali o que está acontecendo no seu mundo interno, a sua intuição aqui, ó, opção número 1, tá te gritando alguma coisa que você tem que fazer, é um movimento, tá te pedindo um movimento, tá te pedindo ação. Tem um as de espadas aqui na mesa, então, um as de paus, desculpa, então a gente tá vendo que o universo tá te pedindo um movimento, um início, uma ação, e você já entendeu isso no seu emocional. Na sua intuição, você já sente isso, você já sabe isso. Mas talvez por estar racionalizando demais as coisas, você não tá conseguindo alcançar esse lugar de intuição, esse lugar de subconsciente, esse lugar que muitas vezes tem todas as respostas que a gente fica buscando do lado de fora. Então, é importante que você se conecte muito com a sua fé aqui, afinal de contas eu tenho 2 figuras espirituais na mesa. A sua espiritualidade, ela tem que caber na sua vida de uma maneira que te traga conforto e tranquilidade para você conseguir ouvir a sua intuição, para você conseguir se conectar com você mesma e entender o que está sendo pedido. Porque aqui tem alguém do universo aqui que tá te pedindo um movimento. Não é pra você sair quebrando a banca, derrubando tudo. Para de ser doida, não é sobre. Mas você precisa fazer um movimento que vai te exigir aí um certo esforço, uma certa força. E vai exigir que você deixe para trás, que você rompa com estruturas, com padrões, com coisas que você vinha trazendo até aqui, que não fazem mais sentido. Mas para você conseguir entender tudo isso, para você conseguir fazer todo esse movimento, é primeiro preciso que você se conecte com a sua intuição. Bora! Então, é preciso que você destrua tudo que você entende que é preciso para ser uma pessoa racional, não? Porque como que eu vou agir seguindo meu coração? Como que eu vou agir seguindo só minha intuição? Eu sinto que eu tô falando com pessoas assim, que precisam ter tudo muito certo pelo certo, as coisas precisam estar muito estruturadas para você conseguir se movimentar, mas, amor, às vezes a gente vai ter que se movimentar assim, sem a menor garantia. Ai, é só você e Deus, entendeu? Então é só você e Deus para você se movimentar aqui. Às vezes você não vai ter provas de nada, garantias de nada, você não vai ter... Você vai ter só a sua intuição, a sua fé, e é isso que tem que te guiar. Então, voltando aqui, ó, compreensão. Vou ler de novo, caso a senhora não tenha pegado aqui a parada. Há momentos na vida que precisamos silenciar o externo para compreender o interno. O que o coração fala, somente o espírito. Então veja só, não é a mente. O que o coração fala não é a mente que tem que entender, é o seu espírito. Permita-se entender o que a vida está lhe propondo. Então, a opção de número 1. Que jogo lindo. A vida tá te propondo alguma coisa. A vida tá te jogando aí alguma chance, alguma oportunidade muito boa, 10 de ouros, tá? Mas precisa também de um movimento seu. Às vezes é isso. Precisa de um movimento seu.
Você aí do alto de... Eu tenho muitas... Tem 2 rainhas aqui nessa sacerdotisa, muitas figuras femininas. Você do alto aí do seu empoderamento de rainha de paus, você precisa assumir também que muitas decisões vão sim ser tomadas com racionalidade. Mas em algumas delas, você vai ter que ouvir a sua intuição. Tenho essa sensação aqui de que você tem essa resposta, você vai chegar nela sozinha, mas você precisa parar de ouvir os outros. E aí, aqui também tem uma outra coisa, tá? A sacerdotisa é uma carta, uma figura calada. E como a gente tá falando aqui de silenciar o externo, eu diria também pra você... dosar um pouco o que você fala. Então... corta um pouco todo o ruído, o barulho, tudo que possa vir a estar perturbando a sua cabeça, as opiniões. Se volta para dentro de você mesma, escuta verdadeiramente, vai fazer um yoga, vai fazer uma meditação, vai fazer uns trem assim, e aí você vai ver que você vai escutar, porque essa coisa tá gritando, se é que ela já não tá aí buzinando na sua cabeça e tudo que você precisava era ouvir esse vídeo aqui, tá? Porque esse assunto tá gritando na sua cabeça, esse assunto tá buzinando, o seu sentimento, a sua intuição já sabe disso, a sua espiritualidade já te avisou. Então, se você tá confusa, está tudo meio perdido, tudo meio bagunçado, escuta o seu próprio coração, silencia tudo que tá fazendo barulho em volta, volta pra você mesma. E aí sim, larga tudo que você tiver que largar para trás, derruba as estruturas que você achar viável derrubar, constrói novas estruturas mais sólidas, mais pautadas em cima do seu empoderamento, em cima do que você considera certo, você corta o que precisa cortar, mantém o que precisa manter. Mas o primeiro passo aqui para essa semana é você ouvir a sua intuição. Combinado, queridas? Gente, eu amei essa tiragem. Amei, 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 apaixonada. Muitíssimo obrigada para quem escolheu a opção número 1. Bora lá para a opção de número 2. Quem se conectou com a opção de número 2. Quais são as mensagens do oráculo para a sua semana? Raízes. Uma planta sem raízes fortes não resiste à intempérie. Assim, somos nós. Precisamos estar enraizados, cuidados com amor e vigilância constante. O momento é de nutrir suas raízes espirituais através de uma conexão profunda com o que condiz com a sua alma. Uau! Bom, aqui, a opção número 2, com certeza estou falando com pessoas que precisam se conectar novamente com a espiritualidade. Quando a gente está afastado, ainda que seja um pouco da nossa espiritualidade, eu pelo menos, né, é um sentimento de escassez que vem na gente em relação a tudo, não só a escassez financeira, mas em relação... A gente fica muito desamparado. Eu sou uma pessoa que eu não dependo muito de religião, mas eu dependo absolutamente da minha espiritualidade. Então, eu posso estar falando com muita gente aqui que se sente muito grandona e muito fortona quando está conectada com a própria espiritualidade. Então, é importante que você faça isso e que você mantenha isso como um processo, né? Aqui, essa carta aqui tá falando de amor e vigilância constante. Precisamos estar enraizados, cuidados com amor e vigilância constante. O momento é de nutrir suas raízes espirituais através de uma conexão profunda. Então, às vezes a gente tá super desconectada, assim, de absolutamente tudo e a gente não entende o porquê. A gente acha que, eu tô desconectada da vida e, na verdade, você tá desconectada do seu lado espiritual. Então, eu já vou começar aqui te falando, acende uma velhinha pro seu anjo da guarda, já vamos pra ação, meu amor, vamos, bora agir, vai. Então, já acende uma velhinha pro seu anjo da guarda, se conecta aí com a sua fé. Eu acho que aqui a gente já podia acabar essa tiragem aqui agora, tá? Porque é isso, as pessoas que escolheram a opção de número 2,
elas têm que estar sempre conectadas com a espiritualidade. A espiritualidade é a sua raiz, a espiritualidade é a sua base. Então, se você tá desconectada disso, você se sente desconectada de tudo. Então, com certeza que é muito importante que você retome esse contato espiritual da maneira que você achar conveniente. Então, eu me sinto muito conectada quando eu faço caridade. Eu me sinto muito conectada com a espiritualidade quando eu medito, quando eu, sei lá, pratico um esporte X, quando, sabe assim, a maneira que você achar adequada e que você se conecta com a sua espiritualidade, vai que vai, minha filha. Mas é preciso, aqui é preciso, tá? Bora desmembrar isso no tarô pra gente ver o que mais a gente tem pra sua semana. O carro, 3 de copas. Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu tô um nojo com essa unha, tá? Queria falar pra vocês. Eu até mandei lá no canal pras meninas que eu tava meio borocochô, meio sem autoestima, pois eu pintei essa unha, minhas queridas. Cavaleiro de paus. 5 de paus. As de espadas. 7 de espadas. 6 de paus. Opa. 7 de copas. As de ouros. Quantos as vocês... Escuta aqui, vocês estão começando muitas coisas, né? Eu tô começando a achar quanto as... Nossa, uma mulher deita que começa coisas. Bom... Bora lá. Por que é que a sua espiritualidade está te pedindo toda essa conexão e todo esse babado aqui, minha amiga? O negócio é o seguinte, a senhora provavelmente deve estar envolvida ou deve vir a se envolver aí em certos conflitos. Podem ser eles conflitos mesmo, conflitos com outras pessoas, ou podem ser conflitos dentro da própria cabeça da senhora, que eu estou achando que é isso que está acontecendo. Tem um As de Espadas aqui que fala muito sobre você tá rasgando um véu. Pra mim, o As de Espadas é aquele clarão, é aquele estralo, sabe? É aquela coisa que quando você vê uma situação e você fala, meu Deus, é isso. Como eu não vi isso antes? E a sua espiritualidade vai te mandar isso. Se é que ela já não está te mandando. Esse momento aqui, essa é uma semana que você vai ter esse estalo. Você vai ter esse despertar, essa coisa de virar uma chave dentro de você. E aí, talvez conflitos que você vinha se envolvendo ou conflitos da sua própria cabeça, que às vezes a gente entra em conflito, em contradição com a gente mesma. E por que que eu acho que é disso que a gente tá falando aqui? Eu tenho um 7 de espadas na mesa. E acho que a senhora vem se sabotando. Parabéns, bem-vinda ao clube. Acho que a senhora vem se sabotando muito, inclusive, e é justamente por isso que o seu jogo está pedindo para a senhora agarrar-se à tua espiritualidade. A senhora está se sabotando aqui porque a senhora está afastada do teu lado espiritual. A senhora está afastada do que te dá força, do que te mantém fixa, do que te mantém com raiz, né? Então, você tá sem gasolina, você tá sem combustível, você tá se sentindo, como que eu posso dizer, confusa provavelmente, e tudo isso que tá aí passando na sua cabeça é porque você tá desconectada da sua espiritualidade, de quem você verdadeiramente tá faltando aqui você se colocar pra cima, você reconhecer quem você é, você reconhecer o seu próprio valor, e mais, tá? Eu tô falando aqui com pessoas que não é nem reconhecer o próprio valor. Eu tô falando aqui com pessoas que precisam conhecer o próprio valor, que é diferente de reconhecer. Tem gente aqui que nunca se reconheceu o tanto que deveria. Tem gente aqui que nunca se sentiu o suficiente. Esqueci de olhar o fundo do deck aqui. Bora olhar? Rainha de Copas. Eu tô falando com pessoas aqui que se entregam demais, que se doam demais e muitas vezes não recebem isso de volta. E eu tenho a sensação, se eu não me engano, se eu não tô
mal lembrada de que na semana passada saiu uma carta que tinha uma mensagem um pouco assim de doação, de você estar se doando, de você estar fazendo, de você estar entregando e não estar recebendo na mesma medida. Então, é o momento de você começar a se dar o seu próprio valor. Se você não der o seu próprio valor pra você mesmo, ninguém vai dar, tá? Já vou... A gente já para aqui, gata. A gente já para aqui. Se você não fizer isso, tem um pelo aqui, tá? Por isso que eu tô coçando. Mais um vídeo, mais um pelo. 3 animais de pelo em casa. Se você... A maneira que você se trata é a maneira que todo mundo vai te tratar. Se você entender, se você considerar o quanto você é valiosa em termos de você reconhecer mesmo o seu próprio valor, você não deixa o outro, aliás, ninguém mais, nenhum outro, nenhuma outra pessoa, nenhuma situação te colocar numa posição que você não se veja merecedora. Então, você não entra em furadas que você pode correr o risco ali de acabar se lascando, tá? No português, claro. É isso que você tem que aprender e é isso que o seu jogo tá te pedindo essa semana. Você só vai ter essa confiança, essa sensação de valor, essa sensação de reconhecimento, essa... Como que eu posso dizer? Essa base emocional mesmo, essa força emocional. Você é uma pessoa que precisa estar conectada com a sua espiritualidade para ter tudo isso. Eu não quero você achando que eu estou falando de religião. Eu não quero. Eu não quero. O que eu quero é você sendo dona do seu próprio caminho, do seu próprio destino, empoderada em cima da sua vivência espiritual. Tá? Entendeste? Eu quero você forte emocionalmente, com confiança no que você faz, no que você entrega e no que você traz para a mesa, porque a sua espiritualidade tá ali te bancando. Se você não ensina o mundo o seu valor, quem é que vai ensinar? Não é mesmo? O mundo, as pessoas, elas aprendem a te tratar da mesma maneira que você se trata. Então, pense nisso. O que eu vejo aqui? Você pode estar se auto-sabotando, você pode estar achando que não está no tempo adequado das coisas, que você está atrasada, então aquela vontade de, meu Deus, eu preciso sair correndo, muitas ideias na cabeça. Meu amor, tudo isto daqui se dissipa a partir do momento que você se conecta novamente com a sua espiritualidade. A sua espiritualidade quer falar com você. Esse é o babado, tá? Conecte-se com a sua espiritualidade. A sua espiritualidade é a sua raiz. Uma planta sem raiz, que é a sua espiritualidade, vamos lá? Ela não resiste. O que é fundamental de chegar para a planta, para a árvore, não chega se ela não tiver raiz. O que é fundamental de chegar para você, não chega se você não estiver conectada com a sua espiritualidade. Lacrei, fala sério. Esse final aqui eu lacrei. Meus amores, muito obrigada para todo mundo escolher a opção de número 2. Então, bora lá para quem se conectou com a opção de número 3. Qual é a mensagem do oráculo para a sua semana? Então, bora lá. Mensagem do oráculo para quem se conectou com a opção de número 2. Uau, estratégia! Eu sei que eu falo que eu amo todas as cartas, mas essa aqui tem uma abelhinha. E eu acho a coisa mais linda. Bora lá. O momento pede planejamento e metas. Você possui todas as ferramentas para desenvolver um plano de ação. Mas lembre-se, a solução está nos detalhes. Sinto que aqui vamos falar sobre trabalho, projetos, blá, 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 porque as abelhas têm essa vibe do trabalho, né? Elas têm essa coisa. Sabe quando você fica, meu Deus, eu não sei nem por onde começar? Seu jogo tá te pedindo estratégia de cara. Então, assim, não sabe por onde começar? Estratégia e metas.
Cata o teu bom caderninho, faça um planejamento. Se na sua cabeça não tá funcionando, talvez no papel funcione, tá? Então, assim, dei toda essa volta para dizer que coloca seus planos no papel. Primeiro, eu sou a primeira pessoa a falar, tira seu plano do papel. Mas aqui não. Seu plano tá na sua cabeça. Bota ele no papel. Às vezes, na sua cabeça, o que você quer fazer tá parecendo muito maior do que é de fato. E aí você vai entender quando, em qual momento. Quando você for destrinchar isso aí, gata, e for entender o que você precisa fazer por partes, com calma, sabe? Que estresse, meu, se acalma. Então, você tem tudo na mão, mas você só vai conseguir enxergar os detalhes e o que você de fato tem que fazer quando você jogar essas coisas no papel. Entendeste? Bora abrir no tarô pra gente ver? O que mais tá acontecendo nessa cabecinha estratégica, nessa cabecinha planejadora? Nessa semana que chega? Bora. Seis de espadas. 8 de ouros. Eu tô falando que vocês estão aqui, ó, devagarinho, querendo alcançar alguma coisa. O sol. Aqui eu tô falando com gente ambiciosa, muito provavelmente. Cavaleiro de espadas. Me conta se vocês querem roda da fortuna. 5 de ouros. O papa. 6 de ouros. 9 de paus. Rainha de copas. 3 de paus. Bom. O que a gente tem aqui? A senhora provavelmente vai começar essa semana querendo fazer um movimento de eu preciso deixar tudo isso aqui pra trás, eu preciso seguir o meu caminho e eu preciso fazer isso de uma maneira estruturada. Eu preciso fazer essa travessia, esse movimento que eu preciso fazer de maneira estruturada. Assim, esse jogo tá muito claro aqui pra mim, tá? É uma semana pra você ser estratégica, opção 3. Semana pra você ser estratégica e muito preparada pra lidar com as mudanças da vida. Eu tô vendo aqui que você está exausta, mas posso te falar, posso ser muito sincera? O que você quer e do que você tá atrás, você tá muito próximo. Você, ó, fotos aqui, ó. Você tá muito perto de alcançar o que você tem que alcançar. Não significa que vai ser rápido. Pode acontecer rápido? Sim, mas o que eu vejo? Eu vejo uma mudança rápida acontecendo a partir de uma estratégia tua. Então, um planejamento teu que te leva para esse lugar de mudança rápida. É como se a vida estivesse esperando um movimento seu, a vida estivesse esperando uma estratégia sua, um planejamento seu, e aí a vida te dá esse empurrão, sacou? Então, é hora de você fazer esse movimento, essa travessia, essa mudança, que não é uma mudança assim pra, joga tudo pro alto e não é isso. É uma mudança calma, uma mudança, você está saindo de um lugar mais difícil. Antes era mais difícil, daqui pra frente as coisas serão mais fáceis, mas ainda assim é um momento que pede estratégia, metas, dedicação, calma, cautela, sabe? Assim, você tá num momento muito seguro, mas às vezes a gente precisa fazer. Igual eu falei da abelha aqui, a abelha trabalhadora, elas fazem ali o mesmo trabalhinho todo santo dia. Às vezes é isso que você tá precisando. A gente fica pensando, eu preciso fazer um grande monstro, eu preciso fazer uma grande coisa. E não é, entendeu, gata? Às vezes é só você ter ali estratégia, ter meta, entender o que você tem que fazer, o que você tem que alcançar, quais são os pequenos passos disso que você quer alcançar, destrinchar esse assunto em várias partes e se dedicar a ele todos os dias um pouquinho. E aí tem uma frase, sempre tem uma frase: quando a sorte bater na tua porta, esteja preparada. É isso, entendeu? Então, quando a vida fizer esse movimento aqui, você já tá engatada na travessia, entendeu, gata? Quando a vida... Porque aqui tem uma mudança de vida pra você. A roda da fortuna é quando a vida segue o curso dela, a vida segue o movimento dela, mas nem por isso você precisa deixar de fazer o seu, sacou? Então, não é assim.
ah, eu vou ficar aqui sentada esperando um milagre acontecer e me tirar daqui dessa situação. Não é isso. Você vai sim se movimentar, você vai sim traçar, mas aí é que tá. Você vai sim se movimentar, mas você vai se movimentar traçando estratégias. E depois que você estiver segura em cima dessas estratégias, que você estiver segura em cima desse planejamento, que você estiver segura em cima do que você tá se dedicando ali, gata, aqui tem uma carta de sol, entendeu? Então, a clareza para fazer o que você tá querendo fazer vai vir. E aí, depois disso, é um movimento rápido. Então, o que que o seu jogo tá te pedindo? Eu sei que você tá cansada. Eu vejo, estou vendo. Tô vendo você cansada, emocionalmente cansada, sem saber o que esperar do futuro, mas é porque você tá olhando lá na frente. A gente não tem controle lá na frentão. Te juro por Deus, não tem. Não tem controle lá na frentão. O que você tem controle é no que você tem agora. Trabalha com o que você tem agora. Ah, mas e se lá na... Não sei. O que você precisa fazer agora é traçar suas estratégias, traçar os seus planos, traçar as suas metas, ter tudo isso de uma maneira fácil, de uma maneira que a sua cabeça entenda, de uma maneira que você consiga ficar craque nisso, e daí você pode sim botar o pé no acelerador, porque a vida mesmo vai se encarregar de fazer isso e trazer a mudança que você tá atrás, a mudança que você tá buscando. Mas sempre sem ficar com esse olhar do futuro. Talvez o que você não tá percebendo é que o que tá te deixando cansada é olhar lá na frente. Você tá querendo olhar além, o futuro. Parou. O que você precisa olhar agora é o que você tem agora. Quais são as cartas? Vamos lá, racionalidade total aqui. Eu tô vendo que talvez você esteja cansada emocionalmente e isso tá refletindo em tudo que você tá vendo e fazendo e vivendo agora. Então, assim, tira um pouco o emocional aqui da jogada, cata um caderninho, vai anotar, anota suas coisinhas, vê no que você tem que se aplicar, no que você tem que se dedicar, certo? E aí, fique muito boa nisso, fique muito boa no que você entende, tenha de cor e salteado ali o seu script, a sua estratégia, o seu plano, entendeu? A partir disso, te juro, fica muito fácil. Aí você pega a atração, você vai que vai e a sua vida muda. Combinado, meus amores? Espero que tenha feito sentido. Eu amei falar com vocês. Esse foi o recado da semana, a mensagem das cartas para quem se conectou com a opção de número 3. Muitíssimo obrigada. Deixe seu like, se inscreve no canal. Me conta aqui nos comentários se fez sentido pra você. Eu tô muito curiosa pra saber, tá bom? Um beijo.